Estamos ao vivo, mais uma segunda-feira, para discutir temas polêmicos. O tema de hoje, se você algum dia já pensou na sua vida em colocar ele na mesa do almoço de domingo, você estava muito doido. Porque hoje é dia da gente falar de extraterrestres. Primeiro, agradecer a todo mundo aí que já está começando a chegar. Né? Boa noite, Heloísa, boa noite, Léo, boa noite, Rafael, boa noite, Renata. O grande objetivo aqui hoje é botar fogo no parquinho, é falar de temas polêmicos e é falar de um assunto que ele é muito, 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 muito negligenciado de uma maneira geral pela comunidade científica. O objetivo hoje é mostrar para vocês algumas evidências, algumas coisas, algumas fotos. Eu vou mostrar hoje fotos, né? Não vou poder mostrar vídeos porque na live aqui, se eu mostrar vídeo, pode ser que a live caia, né? Mas eu vou mostrar algumas fotos. Vai ter pesquisa científica de Harvard falando sobre extraterrestres. Vai ter muita coisa legal. Então, primeiro, queria pedir para vocês, quem já está entrando aqui, se puder seguir a gente lá no Cosmic Expansions, né, é o canal que a gente começou agora para falar desses assuntos polêmicos, e nesses assuntos polêmicos vocês vão encontrar muita coisa nesse canal. Então, queria pedir, convidar para todo mundo para seguir o Cosmic Expansions, seguir também a escola e pré-escola, né? Em breve, muitos desses assuntos a gente vai trazer com uma profundidade muito grande para dentro da escola, né? Então, quem já está começando a acompanhar esses assuntos aqui já vai ter uma pontinha, né? Um gostinho do que vem por aí. A gente vai aprofundar e aprofundar e muito. Mas sem enrolação, vamos começar a falar sobre o assunto. Eu queria, né, obviamente, a gente sabe que é uma live, mas eu queria que o assunto fosse o mais interativo possível. Então, podem mandar perguntas, podem mandar sugestões, podem mandar questionamentos no chat. Eu vou acompanhando aqui e a gente vai fazendo isso de uma maneira interativa. Vai ser uma live interativa. Eu vou começar falando de um livro que eu não sei se todo mundo já viu falar, que é o livro de Urântia. Quem já ouviu falar no livro de Urântia, né, por aí, o livro de Urântia, ele é um livro que ele é muito grande, né, ele é um livro com mais de 2.000 páginas, né, trata uma série de temas polêmicos, são mais especificamente 2.163 páginas, né, e ele trata de uma série de assuntos, como esses que a gente vai falar aqui, né. Eu vou mostrar para vocês aqui o livro de Urântia. O livro de Urântia é esse aqui, para quem não conhece, esse é o livro de Urântia. Ele foi feito com várias canalizações, várias informações que vieram para trazer um monte de assunto complexo, um monte de assunto polêmico. Como vocês veem na capa, ele diz aí: revelando os mistérios de Deus, do universo, de Jesus e sobre nós mesmos. O livro de Urântia, ele é um assunto bem difícil, né? Ele é um livro difícil, ele é um livro denso, é um livro complicado, e por conta disso, né, esse é um pouco do nosso papel aqui, é trazer aquilo que é uma leitura complicada para a mão de todo mundo, né, trazer um assunto que é complicado para ele ficar aqui acessível, disponível para todos, né. Esse é o objetivo daquilo que a gente vem fazendo, né, e daquilo que a gente vai discutir aí ao longo do tempo. Então, o livro de Urântia, né, ele tem sua forma de escrita, obviamente, né, o Rafael perguntou aqui
se eu acho que ele tem muito viés na forma que foi escrito. A minha opinião é sim, e não é só a minha opinião, né, tem alguns outros que já leram o livro que entendem, né, dessa mesma forma, que ele é um livro que ele tem ali, muito viés, principalmente pleidiano, principalmente associado com as religiões, né. E um pouco daquilo que a gente vai falar hoje aqui tem um viés um pouquinho diferente do livro de Urântia. Mas eu vou começar com o livro de Urântia. Lá ele fala de um conceito chamado superuniverso, né. Até aqui a gente conhece, né, o nosso universo. Na verdade, a gente não conhece, né, a gente tenta conhecer o nosso universo. O nosso universo a gente, entende ele de maneira geral como algo infinito, algo muito grande, né, algo gigantesco, algo que a gente não consegue nem medir, e é bem isso mesmo, né. Então, ele é muito grande, ele é muito extenso, né, e esses, números, eles impressionam, né. Então, o livro de Urântia, ele faz uma descrição do superuniverso. Ele fala assim, ó: "O superuniverso, né, ele é composto de 10 setores maiores, né, 1000 setores menores, 100.000 universos locais, 10 milhões de constelações, 1 bilhão de sistemas como o nosso sistema solar e 1 trilhão de planetas habitáveis." E no livro de Urântia também, né, lá tem uma referência de que existem 7 superuniversos. Isso nos dá 70 setores maiores, 7.000 setores menores, 700.000 universos locais, 70 milhões de constelações, 7 bilhões de sistemas como o nosso sistema solar e 7 trilhões de planetas habitáveis. É muito planeta, é muita coisa. E aí, né, a pergunta que fica na nossa cabeça, a primeira pergunta para bugar aqui a cabeça é: vocês acham mesmo que no meio de 7 trilhões de planetas habitáveis, só nós estamos aqui dentro da Terra e vivendo e não tem mais ninguém lá fora? Né, essa é a primeira pergunta aí para a gente poder começar a se fazer e começar a tentar entender o que está acontecendo no universo lá fora, né. Hoje em dia, esse assunto deixou de ser um assunto de maluco, né, ele era um assunto que se você falasse assim: "Vou falar de extraterrestre", o pessoal ou te chamava de maluco, ou falava que você, era para assistir aquele filme do ET, né, ou você era aqueles louco que tinha que morar no meio do mato, né, então esse era a temática base. Ainda é um pouco assim, né, ainda tem um pouco de julgamento, mas hoje em dia até com as matérias que têm saído na internet, isso tem ficado cada vez mais público, né, então esse assunto ele tem saído na grande mídia, obviamente, por um motivo específico, né, a gente vai entender isso um pouco mais para frente, sobre o motivo desse assunto sair na grande mídia. Mas o fato é que a gente cada vez mais vê notícias de objetos voadores não identificados, cada vez mais a gente entende que isso está começando a acontecer com uma cadência cada vez maior, né, e cada vez mais a gente percebe, né, que isso está se tornando algo como senso comum, né. Por isso tantos filmes, por isso tanto, se fala sobre esse assunto, né, está se falando, sobre, né, como esse tema está sendo cada vez mais difundido na mídia, né. Então, dentro aí dos 7 trilhões de planetas habitáveis, né, a gente tem aqui a pergunta do Samuel, que fala assim, ó: "Como fala habitáveis, está incluído outras dimensões habitáveis que geralmente não são consideradas, certo?" Certo. Nós estamos falando do viés do livro de Urântia. O livro de Urântia né, ele concebe
um conceito de superuniversos, concebe um conceito de universos locais, concebe um conceito, né, de setores, de galáxias e tudo mais, que eles são lineares. Ninguém está falando aqui de coisas paralelas, de coisas simultâneas que existem, né? Se a gente fosse considerar esse número, isso seria muito maior. Então, quando se fala, né, sobre a grande mídia, a gente vê cada vez mais notícias, né, falando sobre esse assunto, né, sobre vidas extraterrestres, vídeos, fotos, e aí tem de tudo, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é o viés um pouquinho diferente, né, sobre esse tema, né? Então, esse viés a Carol Capel falou recentemente, no 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 vídeo dela, né, falando sobre essa matéria aqui, ó. Cientistas de Harvard, sugerem que um vulcano, que é esse Popocatépetl, pode ser uma base extraterrestre. Espera aí, cientistas de Harvard? É um estudo dos cientistas de Harvard falando sobre um assunto que, teoricamente, a comunidade não deveria saber ou falar, né? O que eles estão falando é, né, disso aqui, ó. É um vídeo, né, que foi filmado pela TV mexicana, que mostra aqui, ó, naves, né, ou seres, ou sei lá, luzes, minimamente, que se movem em direção ao vulcão. O que é isso? Não sei. Mas o fato é que Harvard está estudando esse assunto, né. E e quando a gente olha que Harvard está estudando esse assunto, não é só Harvard que está estudando esse assunto é bastante estudado há bastante tempo. O problema é que a grande mídia não divulga essas informações, né. Então, se vocês buscarem com um pouquinho mais de afinco nas redes sociais, vocês vão ver milhões de, citações, casos, né, vídeos, fotos que hoje em dia todo mundo grava um vídeo, posta na internet. Eu não vou ficar aqui mostrando um monte de vídeo, né, mas hoje em dia já tem muita coisa aí na internet. Óbvio, tem coisas que é fake, tem coisas que não é fake, né, essas, vamos dizer assim, visualizações que estão acontecendo no planeta, elas não necessariamente, seguem parte de um plano, vamos dizer assim, de seres de luz, né, mas elas estão aí, né, hoje em dia de uma maneira cada vez mais divulgada, cada vez mais ampliada, né, sobre esses assuntos. Mas até aí, né, a gente fala de muita coisa que é comum, né, a gente vê muita notícia, muita matéria na internet, vê muita coisa, né, acompanha aí muita coisa. Eu vou mandar para vocês o estudo, né, o estudo científico de Harvard. Eu pesquisei pra caramba, fui atrás desse estudo para poder achar, né. É um estudo, que eles estavam estudando basicamente a dinâmica do vulcão, né, e eles começaram a entender que tinha algumas coisas diferentes nesse vulcão, né. Esse é um estudo de abril desse ano. Dentro desse assunto, né, a comunidade científica também tem começado a discutir cada vez mais, assuntos polêmicos e estão saindo aí na internet de uma maneira geral, né. Hoje saiu um assunto na capa do Globo.com, falando sobre a possibilidade que existe de estarmos vivendo numa simulação. Obviamente, esse não é o tema de hoje, mas a gente vai falar disso na nossa próxima live. Então, na nossa próxima live, nós vamos falar sobre esse assunto. Será que estamos vivendo numa simulação? Né, então, esse é um tema que hoje em dia, né, ele está ficando aí cada vez mais, claro na mídia, né, então cada vez mais saem notícias falando sobre esse assunto,
né, e a gente começa a acompanhar isso e começa a tentar entender por que que essas notícias estão saindo na grande mídia. Por que sair na capa do Globo.com, né? Por que esses assuntos estão começando a ser cada vez mais divulgados, né? Então isso, né, tem sido cada vez, mais um tema para poder colocar, né, esse assunto na mesa. E esse assunto, né, a simulação, os extraterrestres, tudo isso é um assunto que, né, já se existe aí um consenso de que ele não pode ser mais um assunto segredo, né, um assunto secreto, né, e que tem que ser um assunto, que vai ficar um pouco mais divulgado. Eu vou mostrar para vocês dizerem que, não dizerem que eu estou mentindo. Olha aqui, ó, G1. Aqui, ó, G1globo.com. Teoria de que a realidade é uma simulação ganha fôlego na física. Deu o que falar. É, como é que essa matéria do G1 está falando de que a realidade é uma simulação, né? Então, hoje em dia, é, nós passamos por um momento, né, de divulgação total das informações. Então, o tema extraterrestre, ele é um tema que tem sido discutido, né, com uma intensidade muito grande. Eh, Ele tem sido cada vez mais comum, né, e ao que tudo parece, Renata, parece que sim, parece que um contato está próximo, né. Ninguém sabe dizer data, né, ninguém sabe dizer quando, mas, esse assunto é um assunto que está quente na grande mídia. E se está quente na grande mídia, tem alguma coisa estranha acontecendo por aí, né. Então hoje existem vários lugares que são já estudados como lugares de bases de naves e tudo mais, né, então esse tema já tem sido aí um tema cada vez mais discutido. Mas eu quero trazer, né, um assunto que remonta à nossa história, né? E quando se fala de história da civilização, né, os primeiros escritos datam lá dos tempos sumérios, né, as tábuas de Gilgamesh, então são os primeiros escritos que foram encontrados ainda com escrita cuneiforme, né, e ainda é um grande tema, né, de dúvida e de polêmica que existe, na comunidade científica. Eu estive agora, né, no mês passado, no deserto do Atacama, né, e na minha ida ao deserto do Atacama, eles mostraram algumas montes, né, onde você vê claramente as marcas, de água, né, e coisas de bilhões de anos atrás, né, e você consegue ver essas marcas de água, né, que denota que existiam ali civilizações, há bastante tempo, né, e essas civilizações, elas demonstraram e deixaram ali, né, diversos indícios, né, de que elas existem, né. Então essas civilizações, a gente começa a entender, né, que talvez elas tenham existido de fato, e que talvez a gente tenha aí evidências, né, científicas, onde essas evidências, elas existem e não são reconhecidas pela comunidade científica. Como eu gosto de mostrar aquilo que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês uma foto que eu tirei lá do deserto do Atacama. Se vocês olharem aqui, ó, vocês veem marcas, né, e essas marcas denotam que existia água dentro dessa área. Aqui, especificamente, nesses pontos brancos, isso é cristal de sal, tá, flor de sal. E se você passa o dedo, né, nesses locais aqui, você sente o gosto, né, do sal, de fato, como se você tivesse colocando a água do mar,
na sua boca. Aí você fala assim: "Tá, mas esse deserto existe aqui nessa configuração há milhares de anos. E por quê que então tem essa configuração?" Então existe uma história não contada da nossa civilização que simplesmente não bate com a história que os arqueologistas contaram para gente, com que os historiadores contaram para gente, né, com que todo esse povo contou para gente. E agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens que são, no mínimo, polêmicas, mas eu quero que vocês prestem atenção nessas imagens e depois vocês mesmos tirem as próprias conclusões de vocês. Olhem essa imagem. Essa imagem é uma imagem que foi encontrada na antiga Suméria. Aqui a gente vê alguma coisa, né, uma espécie de disco, mesa, né, que estava no céu, porque aqui, ó, tinha gente no chão, e aqui tinha uma galera em cima, ó, tá vendo? Uma galera em cima. Aqui tem alguma espécie de planeta que era observado, né, diversas outras coisas. O que que é isso? Não sei, mas vou mostrar outra. Ó, vocês veem aqui que existiam aqui povos, né, que foram relatados aqui. Isso aqui são tábuas das épocas sumérias. E esses povos interagem com outro ser aqui, ó, que tem uma espécie de chapeuzinho na cabeça aqui, ó, e que é bem maior do que esses seres aqui. Olha a diferença. Esses seres aqui batem na perna desse ser grandão que está sentado aqui. Quem é esse ser grandão? Quem são esses seres pequenos? Por que que isso não está contado na nossa história? Agora eu vou mostrar um outro. Aqui é uma outra imagem, né, que a gente vê aqui, ó, um ser aqui com um bichinho no colo e olha a cabeça do bichinho. Aqui a gente vê um outro ser com um outro bichinho aqui né, nas costas dele aqui, um outro aqui. E um sol jogando raio para eles. O que que pode ser isso? Por que que esses bichinhos têm essa cabeça com esse formato? Tudo a gente está falando da antiga Suméria, a gente está falando de encontrados, né, foram achados essas tábuas aqui, na Mesopotâmia, na antiga Suméria, no Egito, numa série de lugares, né. Então, a gente vê aqui, ó, diversos seres diferentes. Ó, esse cara aqui, ó, não parece um ser humano, né, ele é meio estranho. Beleza. Aí, né, lá no Egito, eles acharam coisas tipo isso aqui, né, uma tábua com um deus com uma espécie de capacete aqui, né, que parece um cachorro. Esse aqui, quem conhece, é o deus Anubis, né, e esse escrito aqui, ele foi encontrado no Egito. Agora, olha a polêmica. Esse aqui é o deus Anubis. Olha essa imagem. Não parece um ser com cabeça de cachorro? Também? Não parece? Essa imagem foi encontrada no México, a mais de 12.000 quilômetros de distância. Por quê? Por que que essa imagem, que é muito parecida com aquela imagem que foi encontrada no Egito, estava a 12.000 quilômetros de distância, num lugar há muito tempo atrás, que não tinha internet, que não tinha Google, que não tinha avião, que não tinha nada disso? Como é que você foi parar lá no México? Como é que isso aqui foi parar no México? Os mesmos seres cabeçudos com um escaravelho aqui, ó, que era um símbolo egípcio. Isso aqui foi encontrado no México. Como é que isso aqui foi parar no México? Os mesmos seres cabeçudos lá, ó, os mesmos seres cabeçudos, também encontrados no México. Como é que esses crânios foram encontrados no México? Como é que esses totens
foram encontrados no México. Olha aqui o formato da cabeça. Como é que esses seres aqui, ó, com escritas muito similares às sumérias, foram encontrados no México? E eu tenho milhares de imagens aqui para mostrar para vocês. Essas são só algumas das imagens que eu separei para mostrar para vocês aqui hoje. A pergunta que eu faço é: por quê? Por que que a sociedade continua acreditando que não existe extraterrestre? Por que que os cientistas continuam negando as evidências? Por que que existe tanta maquiagem sobre esse assunto? Esse é o assunto polêmico do dia, né. E agora eu quero parar um pouquinho e ouvir perguntas de vocês, né. Quero, se vocês puderem mandar perguntas, né, mandem perguntas aí que a gente vai respondendo ao longo do tempo, né. Eh, então, é complexo, né, o assunto, é um assunto polêmico, é um assunto que mexe com o nosso imaginário, mas é um assunto que precisa ser tirado da zona de conforto, né. A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa discutir esses assuntos, né. E aí, eu sei que muita gente fala assim: "Ah, os pleiadianos, os Anunnakis, né, o povo X, o povo Y, o povo Z". Cara, nessa hora, pouco importa quem é o povo que estava aqui. O que importa é, existia um povo. E muita coisa foi dogmatizada. Eu não sei se vocês conhecem a história, né, do Egito, sobre os seus deuses. E eu não sei se vocês conhecem as histórias dos hindus sobre os seus deuses, né. Mas existiam similaridades, né, dentro dessas diversas, culturas e que são, no mínimo, estranhas, né. Então, você pega, por exemplo, dentro do povo, hindu, eles citam no Bhagavad Gita, que é o livro deles, né, principal, um deuses primeiro, né, ele cita Krishna, ele cita, né, uma série de deuses que eram azuis. Aí você fala assim: "Pô, deuses azuis, tá, mitologia". Aí eles falam assim: "Esses deuses azuis, eles andavam em coisas", que era isso aqui, ó, vimanas. Isso aqui é uma imagem antiga hindu. O que que é uma vimana? Cara, uma vimana é uma nave. Essa vimana, se a gente pegar esse aqui, o que que é isso aqui? E tem uma galera aqui embaixo, ó, deusificando. Olha essa imagem e olha essa imagem. Qual a diferença? Alguma coisa tem aí, não tem? Então, eles não querem que a gente saiba desses assuntos, né. Quem fala sobre isso é louco. Quem fala sobre isso tá teoria da conspiração, é polêmica, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas para a gente construir um conhecimento que seja livre de dogmas, que seja livre de simplesmente a gente seguir uma manada, a gente precisa ter raciocínio e pensamento crítico. O que eu estou trazendo para vocês hoje é um tema para vocês começarem a desenvolver esses raciocínios críticos, né? Começar a entender o que está acontecendo, né? A Sandra falou aqui, por exemplo, que a Renata Gobekli, né, tem estudos aí que datam de muito antes de todas essas civilizações estudadas, né? Tem um livro de um rapaz,
né, que fala sobre os Anunnakis, que é o Zecharia Sitchin, né? O livro é esse aqui. O livro perdido de Enki. Esse livro conta a história do povo Anunnaki. E quer ver o mais interessante? A história que ele conta bate com os achados que eu mostrei para vocês. Aí você fala assim, alguma coisa tem, né? Então, essa história que contaram para gente, né, ela precisa cair. A gente precisa começar a entender o que que existe por trás do tecido que mostram para gente, chamado Matrix. A gente precisa se aprofundar nesses assuntos. A gente precisa mergulhar na tal da Matrix, na tal da simulação, para entender o que está acontecendo, para entender como funciona o universo, para entender como funciona a nossa realidade. E mais do que isso, para saber mexer da forma que é necessário. Né? Então, o grande ponto é realmente a gente tentar aqui começar a trazer esses temas polêmicos para a gente começar realmente a se aprofundar, né, naquilo que muita gente não fala. Tem gente que fala? Tem vários canais que falam, tem várias pessoas que falam informações confiáveis, mas tem várias pessoas também que não falam, né, que criam ali, né, uma visão dogmática e aquilo ali acaba aprisionando mais do que libertando. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de Bhagavad Gita, né, de escritos que são escritos antigos, como a Bíblia Sagrada, o Alcorão, né, escritos judaicos, todos eles têm ali uma série de assuntos que são complexos, uma série de temas que são complexos e que tem um viés, uma história para ser contada. Né? Existe uma frase de um historiador famoso que diz assim: a história é contada pelos vencedores. E os perdedores? Será que eles não tinham uma visão deles? E será que essa história que foi contada era contada para alguém, né, ter ali domínio sobre aqueles povos? Será que não é isso que pode ter acontecido? Então, vou pegar aqui a pergunta da Sueli. Né, os materiais que existem no planeta Terra, minerais, etc., são importantes para os outros planetas? A questão é simples, tá? Se a gente olhar que a nossa matéria física ela é só uma parte pequenininha, né, da composição do universo, obviamente toda a matéria, né, bariônica que já foi criada ela é importante, porque ela é limitada, né? Então esse esforço que foi feito para materializar aquilo dali, né, ele é considerado, né? Se vocês pegarem, né, um número que eu acho que é bem bacana também de mostrar para vocês, que é esse número aqui. O universo é constituído por energia escura, 70%, matéria escura, 26%, e todo o resto, como estrelas, planetas, etc., 4%. Aí você fala assim: como assim? Aquilo que a gente está vivendo aqui só é 4% do universo? É exatamente disso que a gente está falando. Aquilo que a gente vê, né? Todas as estrelas, todos os planetas, toda a matéria que a gente toca, ela é 4% do nosso universo. Né? Então, isso não necessariamente é 4% de todos os universos. Né? Então, esse é um outro tema que é importante, que é a gente entender a composição da matéria. Entender de que a matéria é feita, entender sobre os elementos da matéria, entender sobre física quântica, mas sobre física quântica de uma maneira mais simples, né? De uma maneira menos teórica, menos né, racional, menos científica, é uma física quântica um pouco mais
palpável para nós mortais, né. Então, quando a gente fala dos minerais, né, da composição da Terra e tudo mais, obviamente isso é importante para vários planetas, né, e várias civilizações constroem, né, suas matérias com base naquilo que existe de abundância naquele planeta, né. Então, no nosso planeta existe oxigênio em abundância, existe carbono em abundância, né, e isso daí é utilizado como matéria-prima, né, para a construção dos elementos que aqui estão, né. Então, outros universos são compostos de outras matérias, né, então cada universo, ele tem ali a sua composição, ele tem ali a sua forma de fazer, ele tem ali a sua estrutura. Então, entrando aqui, né, especificamente nos extraterrestres, é importante a gente entender que a chance de não existir seres fora do nosso universo é 0,0000000 com mais 30 zeros, 1% de chance. Essa é a chance da gente estar sozinho no universo. Olhando para a probabilidade, eu olho e falo assim: não tem como, existe alguma coisa. Aí a gente olha para a nossa história e vê, cara, tem N evidências. E nessas evidências a gente olha e fala assim: cara, estão enganando a gente. E aí a gente começa a acreditar. Só que quando a gente começa a acreditar dentro de um dogma, dentro de uma filosofia, dentro de uma estrutura, né? E isso daí, ele tem pontos positivos e pontos negativos. A partir do momento que você se fixa num dogma, isso pode gerar um viés. E aí, fechando aqui com a visão da pergunta do Rafael lá do começo, esse é o livro de Urântia. Ele conta a história do ponto de vista dos pleiadianos, com a lógica dos pleiadianos. Isso significa que é a verdade absoluta? Não. Mas significa que é a mentira absoluta? Também não. Significa que é uma história contada por um povo. A nossa história não é contada por um povo, pelos vencedores das guerras? O livro de Urântia é uma história contada por um povo, pelos pleiadianos. E eles falam sobre religiões, e eles falam sobre os dogmas que eles acreditam, eles falam sobre a lógica deles. Então, quer ler o livro de Urântia? Bacana. Eu acho ele um livro complexo, mas muito rico, mas é um livro que você tem que olhar para ele com esse olhar, né? É o famoso confia desconfiando, lê, mas entendendo que ali existe uma visão de conquistador sendo contada ali naquele livro. E isso vale para qualquer livro, tá? Isso vale para qualquer filosofia, isso vale para qualquer dogma, isso vale para qualquer religião, né? Cada uma conta a história do seu viés. Eu acho que o principal aqui para trazer para vocês é esse olhar atento, né? E esse olhar mais aprofundado para a gente poder entender aonde que a gente está pisando, né? O que que cada um pensa e de que forma que a gente tem que se posicionar no meio dessa brincadeira toda. Então, queria abrir para a última rodada de perguntas, a gente está chegando no fim da nossa live, né? Quem quiser fazer perguntas, nós estamos à disposição. Na semana que vem, a gente vai falar de holograma, da teoria da simulação e toda essa viagem que contam para aí para gente, que agora está até na capa do Globo, né? E estava no UOL também, essa matéria esses dias. Eu vou, né, aprofundar um pouquinho na matéria com vocês, eu vou contar sobre algumas outras coisas que existem sobre esse assunto, né? E a gente vai tentar entender um pouquinho mais de um tema que, se a gente comentar na mesa do almoço de domingo, a gente vai ser taxado de doido, vai ser falado para a gente ser internado, né? E vai ser um negócio muito caótico de se comentar. Mas o objetivo aqui é tirar, né, a venda, tirar o véu que existe, né? Esse véu precisa cair e essa venda precisa cair, né? E a gente que está aqui para dar a cara a tapa,
vem fazer o nosso papel, né, e vem fazer aquilo que é preciso ser feito. Se não temos perguntas, vamos encerrar aqui por hoje. Agradeço a presença de todos, todo mundo que estava aqui, né, compartilhem com os amigos de vocês, né, fale assim: "Olha o meu professor doido, ele resolveu dar cara a tapa, falar de extraterrestre", né. Eu estava em uma reunião de trabalho hoje, me perguntaram: "Ah, você vai fazer uma live hoje, qual é o tema?" Aí eu fiquei assim: "Será que eu comento? Será que eu não comento?" Eu falei: "É extraterrestres". Aí uma pessoa que estava na reunião falou: "Ah, eu tenho interesse". Então, talvez esse seja um negócio legal, né, para a gente começar a compartilhar e começar a, né, divulgar cada vez mais para todo mundo. Obrigado por todos vocês que estão aqui, né, compartilhem essa live com os amigos de vocês, sigam Cosmic Expansions e nos vemos na próxima live. Até mais, boa noite.